Formados! Estamos ao vivo para mais um vídeo. Óbvio que não é ao vivo, é gravado. O YouTube ainda não me permite fazer ao vivo, mas logo eu conseguirei. Por hora, eu estou passando aqui para gravar mais um vídeo com você no dia 21, vídeo 21, para falar sobre os seus sonhos, sobre os meus sonhos e sobre não desistir deles jamais. É só adiar, corrigir, transformar se não estiver dando certo. E se estiver dando certo, melhor ainda. Então, eu falei ontem sobre a alegria, o quanto é importante você ativar a alegria na hora da realização do seu sonho, na hora da realização de uma tarefa do seu sonho. Porque, às vezes, por exemplo, eu dei o exemplo da academia, que é algo bem visível. Tem que ir todos os dias, aí a pessoa não está com vontade naquele dia de ir e acaba procrastinando e não vai. E para que isso não ocorra, para a pessoa não deixar de ir realizar o sonho dela, que é aquela atividade, aquela tarefa, ativando a alegria que ela consegue fazer o que precisa ser feito. E quem não entendeu direito, vai no vídeo anterior, porque eu expliquei direitinho. Esse foi só um resumo. E hoje, o tema é vida bem vivida. E na vida bem vivida, eu coloquei alguns pontos muito importantes, que são 3 pontos. E eu vou colocar aqui rapidinho. Constante evolução. Sonhos são desejos que vamos alcançar para passar para a próxima fase, evoluir plenamente. Constante evolução é uma busca do ser humano. Mesmo que você não fale assim, Eliana, eu não quero evoluir, eu tô bem do jeito que eu tô ganhando bem, tô vivendo bem. Beleza, mas o seu corpo, a sua alma, tudo que existe em você clama por evolução. Você cresce, seu corpo muda, você muda de mentalidade, seu cérebro nunca está do mesmo tamanho, porque sempre vem algum tipo de informação durante o dia, e você está sempre em evolução. Só que existem aquelas pessoas que entenderam esse recado da evolução e buscam uma evolução com mais afinco, com mais precisão e com mais vontade. E existem outras pessoas que não entenderam esse recado e fazem inconscientemente. Só que a evolução acaba sendo um pouco menos notória, um pouco mais fraca. Então, eu convido você a fazer desta evolução, essa constante evolução que o nosso corpo pede, seja com mais foco, com mais afinco, porque quando você faz isso, você vê resultados melhores e você gosta do que está vendo, óbvio, porque você vê conquistas, você vê sonhos, você vê desejos, você vê sua família crescendo, você vê diversas coisas acontecendo com uma velocidade um pouco maior do que você havia visto antes, quando estava no automático. Você já viu que para respirar você não precisa ficar. Isso é uma coisa automática, inconsciente do nosso cérebro. A gente aprendeu quando saiu do ventre da nossa mãe e daí em diante virou automático. A mesma coisa é a evolução, ela é automática na sua vida hoje. Mesmo que você não queira, você está evoluindo. Seja só na mente, seja só no corpo, evoluindo de tamanho, seja só no... Independente, você está evoluindo. Evoluindo dia após dia, porque um dia após o outro você está evoluindo de idade. Então, todos os dias nós evoluímos. Mas você pode deixar a vida te levar e ser uma evolução automática, algo que vai acontecendo assim, sem controle nenhum, sem cuidado nenhum. Ou você pode fazer dessa evolução algo fenomenal na sua vida. Por isso que a constante evolução para a realização de nossos sonhos é muito importante. Pode ver que durante os vídeos anteriores eu falei que não basta você sonhar e ficar de braços cruzados, sonhar e falar que vai fazer e não faz. Você precisa sonhar e fazer o que precisa ser feito, o que você se comprometeu a fazer. Por isso o compromisso e a declaração são muito importantes. Em todos os vídeos dos 31 dias, eu falei diversas coisas sobre os sonhos. E se você não viu, eu te convido a assistir os vídeos anteriores. São coisas curtas, coisas rápidas e objetivas. E também tem a questão do se inscrever no canal, do curtir, do compartilhar, se tá fazendo sentido pra você, porque esse conteúdo chega a diversas pessoas e também é uma constante evolução pra mim, que é o meu sonho é chegar a cada vez mais pessoas para que elas venham lutar e buscar pelos sonhos delas e não deixem morrer igual muita gente está fazendo, tá vivendo pra trabalhar, pagar conta e curtir final de semana. Isso não é a vida que nós almejamos, que o nosso espírito clama, que o nosso corpo clama. O nosso corpo clama por evolução. A nossa vida clama por evolução. Fechou? Então eu vou falar do segundo ponto, que é sonhos não são desejos que vamos alcançar para passar para a próxima fase. Por exemplo, eu falei para vocês que eu vou realizar a minha habilitação, porque eu não quero dirigir ilegalmente, eu não quero dirigir sem habilitação. Muita gente faz isso, cada um com seu cada qual, eu não quero. Então, para que eu faça isso,
eu vou precisar passar da fase da habilitação para chegar na fase do carro. Então, é uma fase que acrescenta a outra e vai uma crescente evolução. Depois desse carro eu posso ir para outro carro, depois desse carro eu posso ir para uma van, para um carro maior. Tudo depende de mim, da minha vontade. Ou para o avião, quem sabe. Só depende de mim, meu desejo. Então, você entender que se você tem um sonho, ele te leva a evoluir nas áreas da sua vida. Por exemplo, um carro na minha vida, depois que eu tirar a habilitação, ele me ajuda a evoluir na minha empresa, ele me ajuda a evoluir nos meus relacionamentos, porque vai ser mais fácil visitar as pessoas que eu gosto. Ele ajuda a evoluir em diversos eventos que eu quero participar e às vezes eu acabo não indo por situações de locomoção, de falta de tempo para ir, de veículos mais lentos, como a bicicleta, o ônibus. Então, são coisas que ele vai fazendo que nós evoluímos. Só que, para que isso ocorra, tem o compromisso de você fazer aquilo que precisa ser feito. Primeiro, eu vou fazer a habilitação. Depois da habilitação, vem o carro. Depois do carro, vem as diversas coisas que eu quero. Sacou a parada? Viajar de carro, olha que delícia. Então, a outra parte também é evoluir plenamente. O interessante desse evoluir plenamente, e por que eu coloquei ele justo no dia do Vida Bem Vivida? Porque o canal Vida Bem Vivida que eu construí, ele é para que a pessoa tenha foco em evoluir plenamente. Não adianta eu ter o sonho profissional de ser um profissional de renome, ter muito retorno financeiro por causa disso, ter muito dinheiro, ter muitos bens, muitas coisas, e ter uma família destruída. Não adianta, porque você acaba perdendo tudo em prol da família destruída. Ou por causa da doença que aflige você porque você só focou na questão profissional. Então, o foco do Vida Bem Vivida e desse tema importante é você evoluir plenamente. O que é evoluir plenamente? É evoluir na minha área pessoal, na minha área profissional, na minha área familiar, na minha área de sonhos e conquistas, na minha área de saúde, na minha área de todas as áreas da minha vida. Então, eu tenho que focar nas áreas da minha vida e ir trabalhando aos pouquinhos em cada uma. Não é deixar de fazer uma para fazer outra. Isso é muito ruim. O que você pode é priorizar algumas e depois priorizar outras e ir alternando. Porque se você ficar nesse negócio de evoluir profissionalmente, eu conheço pessoas que evoluíram profissionalmente, são grandes profissionais, recebem um valor assim excelente, viajam, curtem a vida doidado, mas não constituíram uma família. Mas passam por psicólogos, mas a saúde dele não está legal. Então, o que adianta você evoluir muito numa área e não evoluir em outra? Então, você tem que ter esse racional, essa parte de não se levar pela emoção. Olha, eu tô evoluindo pra caramba nessa área, eu tô conquistando demais esse sonho aqui, eu tô conseguindo, e deixar as outras coisas. Eu não sei se você já viu pessoas que estudam pra concurso. Tem pessoas que estudam tanto pra concurso que a vida delas é estudar 12 horas direto. Se você estuda 12 horas direto para um concurso, você vai absorver muito conhecimento e vai ficar power no concurso. E você pode chegar até na prova falando assim, eu vou regaçar. Mas na hora da prova, por você não ter trabalhado as outras áreas, que era a área de lazer que você tinha que ter um pouco, a área de descanso e desfrute que você tinha que ter um pouco, a área da família, de conversar com pessoas, com amigos, de ter um momento de sair daquele ambiente de estudo, chega na prova, pode dar branco. As pessoas não entendem por que dá branco em prova. É simples. A pessoa focou tanto naquilo, que quando chega o momento, dá pane no cérebro. Ele fala, cara, chegou o momento, e fica apavorado. É tanta informação, tanta coisa, que acaba não retendo o importante, que é, eu preciso ter tranquilidade, eu preciso ter paciência, eu preciso ter sabedoria. Ela valorizou tanto aquele momento, que quando chegou aquele momento, o cérebro travou. Você já viu uma pessoa que quando foi uma pessoa famosa, uma pessoa que ela gosta bastante, aí ela para assim, fica em estado de choque e não consegue falar nada? Só fica ou chorando ou parada e perde a oportunidade de conversar com a pessoa porque ela travou. A mesma coisa acontece com uma pessoa que estuda demais para um concurso. Ela focou tanto, que chegou na hora, deu pane. Depois que eu entendi isso, quando eu ia fazer algum concurso, eu aprendi sobre PNL. E a PNL é a programação neurolinguística. Ela ensina o seu cérebro, ela treina o seu cérebro, ela domestica o seu cérebro para ele fazer o que você quer. E depois disso, isso diminuiu minhas crises de ansiedade. Isso fez com que eu fizesse as provas com muita tranquilidade. Eu passei de primeira no teste psicológico da CNH. Então, o teste que eu acabei cancelando. Eu passei com facilidade. Eu nem tive problema na hora de fazer a prova. Porque, por mais que eu me preparei muito, era o meu sonho, eu almejava demais. E não consegui, né?
por causa de financeiro, por causa de um monte de coisa que aconteceu, que eu falei nos outros vídeos, se eu tivesse ficado naquela, ai meu Deus, chegou minha habilitação, ai eu estou aqui fazendo a prova, ai que emoção, ai, o cérebro ia dar pane, porque eu valorizei demais aquele momento. Mas como eu fiz programação neurolinguística e eu entendi que eu não podia fazer isso, e eu já fiz isso, teve prova do Enem, prova de concurso que eu travei, eu não consegui fazer a prova. Porque eu tinha focado tanto naquilo, valorizado tanto aquilo, que eu buguei. E aí eu falei, não, isso tá errado, eu não aceito mais isso, não aceito mais isso. Aí me apresentaram a PNL, porque viram que eu tava com crise de ansiedade. E eu fui estudar cérebro. O meu cérebro agora. Eu não sei tudo, eu não sei muita coisa, eu sei um pouquinho. Mas esse pouquinho já me auxiliou. Quando eu fui fazer a prova da CNH, que era algo que eu queria muito, eu fui tranquila. E tinha um monte de gente preocupada, ansiosa. Eu ainda tentei acalmar as pessoas ao meu redor, mas elas já estavam com aquele vício de situação cerebral, de valorização, hipervalorização, que não tinha nada que sair. Você já tentou tirar uma pessoa bêbada da insanidade de beber, de falar asneira, enquanto ela tá bêbada? É impossível. A mesma coisa é você tentar tirar uma pessoa que tá meio dopada pela situação, emocionada demais, e você tentar fazer com que ela saia daquele estado, se ela não quiser. Então eu tentei conversar com as pessoas ao meu redor, olha, tenha calma, eu sei que você valoriza muito isso, eu também valorizo, eu tô aqui fazendo minha prova pela primeira vez, mas se você chegar assim na prova, isso pode te prejudicar. Respira, curte o ambiente, o Detran é um ambiente tão gostoso, cheio de árvores e nada mais, e tudo mais, né? Então, por que eu tô falando tanto disso? Porque a área plena da vida não é só esse sonho, não é só esse projeto. São todos os projetos que estão na nossa vida, todos os desejos que nós temos. E dá para realizar. É só você priorizar um às vezes, priorizar um pouco, organizar para que haja o fluir de todos, a evolução de todos. Isso é uma vida bem vivida. É quando você, ao mesmo tempo que você trabalha e ganha muito dinheiro, você cuida da sua família, você cuida da sua saúde, você cuida das suas emoções, você cuida das pessoas que você ama, você tem momentos de desfrute, de lazer, de prazer. Então, é o pleno, é tudo que é importante para você. Porque senão isso prejudica a sua vida inteira. Eu ouvi várias histórias de pessoas que o cara enriqueceu, falou assim, mulher, você não precisa trabalhar mais porque eu tô muito rico, agora a gente eu vou te sustentar. Sustentou a mulher amou, fez isso, fez aquilo, comprava tudo que ela queria. Só que aí o cara continuava trabalhando, e não tinha tempo pra mulher. A mulher falou assim, cara, o que adianta eu morar numa mansão? O que adianta eu ter tudo que eu quero? Se eu não tenho um relacionamento, se eu não tenho uma família. Se fosse pra ter só essas coisas, eu tinha focado na minha vida profissional, não tinha me casado. E infelizmente, algumas mulheres, elas acabam se divorciando por causa da situação. Ela casou com um cara, não com o dinheiro dele. E aí, às vezes, os caras... mas se separou e levou tudo. Não tô falando que todos os casos é assim, mas tem caso que a mulher nem tava aí pra isso. Ela só queria ter o marido em casa e não teve mais. E não dando muito adentro disso, porque tem diversos vieses, muita gente pode falar uma coisa, outra coisa, mas esse é o exemplo que eu dei. De a pessoa se dedicar tanto no trabalho e perder a família. A pessoa se dedicar tanto em buscar dinheiro que perdeu a saúde, então não tem mais saúde para gastar. Tem uma frase muito conhecida que ela fala assim, na minha infância, eu tenho energia, eu tenho tempo e não tenho dinheiro. Na minha juventude, eu tenho energia, tenho dinheiro, mas não tenho tempo. Na minha velhice, eu tenho dinheiro, tenho tempo, mas não tenho energia. Isso é muito triste, é um ciclo vicioso, onde as pessoas deixam de desfrutar a vida, deixam de ter os momentos fabulosos que elas podem ter, porque elas focam só em uma área. Não precisa ser assim, ninguém disse que deveria ser assim. Até na Bíblia, que é o manual da vida, ela ensina a desfrutar, ela ensina a ter momentos maravilhosos. Deus que é Deus desfrutou no 7º dia. Então nós temos a oportunidade de viver diversos momentos plenos, sendo plenos. Uma dica que eu te dou é ler Provérbios. Provérbios, ele ensina a sabedoria. E ele ensina assim, se você tem dúvida, pesquisa pessoas que falam sobre Provérbios. Pesquisa livros que falam sobre Provérbios. Tem ensinamentos fabulosos. E aí você aplica na sua vida e você fala, caraca, que maravilha! Então, essa foi a nossa live de hoje para uma vida bem vivida. Estamos aqui até depois do fim. Bora nós, estamos juntos até depois do fim, né? E vamos para o próximo vídeo amanhã.
E o tema do vídeo de amanhã é: viva como se essa fosse a única vida, pois ela é. Depois, só a eternidade. Ó, esse é forte, hein? Viva como se essa fosse a sua única vida, porque ela é. Eu não sei se você já assistiu o filme Jumanji. O cara tá lá no filme, ele descobriu que ele tá dentro de um videogame. Ele tinha 3 vidas no braço. Aí, fazendo uma presepada lá, morreu. Aí perdeu uma vida, ficou 2. Aí ele não sei das quantas, perdeu mais uma vida. Aí ele, caraca, agora eu só tenho uma vida. E se eu morrer aqui, será que eu morro na vida real? Aquilo lá foi um filme falando de um videogame. Mas ele relatou uma moral muito importante, que é pra lembrar a gente que a gente só tem uma vida. E a gente tem que valorizar ela. Não é viver como se só tivesse uma vida e tacar o F. Não, é viver de forma que seja valorizada a nossa vida. E tenha uma vida plena. Amém? Tamo junto até depois do fim. Até o próximo vídeo amanhã. E esse tema é forte, hein? Bora nós!